deve ser colocado em prática no ministério, porque a teoria ela tem a finalidade de embasar a prática, né? Então, Sim, quando nós conhecemos os padrões de Westminster, nós devemos analisá-lo e colocá-lo em prática em nossa vida de devoção, em nossa vida de piedade, em nossos isso é ministérios verdade. pastorais. Então, isso é muito importante, né? E também esse lado mais prático é pouco comentado, né? Pouco comentado, Sim. pouco utilizado. Outra pergunta interessante: por que todo presbiteriano deve subscrever integralmente os padrões de Westminster? Porque é necessário que se subscreva integralmente e não de forma não Ampla, né? exatamente, de forma ampla. Ok. Vamos entender um pouquinho do processo histórico, mas eu vou ser bem objetivo, porque eu sei que nosso tempo é bem estrito, né? Uhum. Deixe-me apresentar esse livro. Não sei se aí está dando para. Está aparecendo espelhado ou está Está dando para ler? espelhado, mas dá para ler. Ah, Mas dá para ler. ok. A prática da subscrição confessional é o nome desse livro. Esse livro ele foi publicado pelo Dr. David W. Hall, e é um livro fantástico. Esse livro, eu já tenho falado disso aqui já há algum tempo, em outros vídeos, sabe? Esse livro precisaria estar em português, sabe? Esse livro precisaria estar em português. Lyndon Duncan, que é diretor do seminário reformado, né? Acho que se não me engano, de Jackson, né, no Mississippi. Lyndon Duncan, ele tem um artigo nesse livro em que ele nos traz uma informação preciosíssima. Ele diz o seguinte, que em todo o presbiterianismo, até o século XIX, a única modalidade de subscrição era a subscrição integral. Não existia a subscrição ampla, que também é chamada de subscrição de sistema. Esse conceito ele vem do luteranismo para o calvinismo. Tá? E aí a ideia de uma subscrição ampla. Os presbiterianos, os reformados, até o século XIX, eles subscreveram de forma estrita, de forma integral. Então, cada declaração, cada sentença, cada doutrina, em cada parágrafo, em cada capítulo, ele deveria ser completamente aceito, sem reservas, sem reserva mental e sem intenção de ressignificação, ou sem apresentação, que alguns têm falado ultimamente, de qualificações, né? Ou seja, eu concordo, mas eu qualifico esse ponto doutrinário de uma forma diferente. Eu não concordo assim. Isso não existia até o século XIX. Era uma subscrição ipsa verba, né? Sim, é ipsima verba, ou seja, toda e cada palavra era aceita literalmente, né? Isso até o século XIX. Curiosamente, por causa da infiltração do liberalismo teológico nas denominações, e em especial no que nos interessa, na PCUSA, na nossa igreja mãe, houve então uma inversão. Né? Outro detalhe que duas coisas, curiosamente, duas vias enfraqueceram a subscrição integral norte-americana, dos presbiterianos norte-americanos. Primeiro foi a infiltração do liberalismo teológico. Tá? Isso aqui, mas a infiltração do liberalismo teológico não só enfraqueceu a subscrição integral, ela enfraqueceu o cristianismo. Inclusive questionando a inspiração das Escrituras, a divindade de Cristo, a inerrância das Escrituras e várias outras questões. A subscrição integral era o padrão formal que impunha a crença nessas doutrinas. O que o liberalismo fez foi atacando essas doutrinas de modo que não só doutrinas isoladas, mas um sistema representado num padrão de fé fosse derrubado. Então, derrubar o padrão de fé, os padrões de fé de Westminster, era, na verdade, uma forma de defender o liberalismo teológico dentro da denominação. Sem censura, né? Sem intervenção e sem cassação. Ponto. Esse foi um viés. O segundo viés, né, de enfraquecimento foram os movimentos avivalistas.
Esse é um grande detalhe. A New School, a nova escola, né, que, detalhe, vem com a segunda geração de discípulos de Jonathan Edwards, né, eles acabam que atacando a confessionalidade. Né? Jonathan Edwards, com toda sua excelente contribuição teológica e piedade, etc., mas ele não era um subscritor integral. Ele era um ex-congregacional que virou presbiteriano, né? Isso é um detalhe. Ele tinha um defeito teológico seríssimo, que era o divórcio de uma doutrina essencial da herança reformada, que é palavra e espírito. Em suma, a ideia é o seguinte: o espírito não age sem a palavra. Edwards não cria nisso. E detalhe, a negação dessa doutrina vai ser a semente para o pentecostalismo formal posteriormente. Né? Não estou dizendo que Edwards é o pai ou contribuiu para o pentecostalismo, mas ele contribuiu para o enfraquecimento da confessionalidade entre os presbiterianos. Ele não. A tese dele, os discípulos dele simplesmente vão desenvolver depois. Né? Entendi. Esse é o detalhe. Então, esses dois viés, tanto o liberalismo quanto os movimentos avivalistas, eles vão enfraquecer a confessionalidade. Se você olhar hoje dentro da IPB, os dois grupos que mais atacam a confessionalidade são aqueles que têm predisposição para o liberalismo teológico e toda abertura para o pragmatismo, que é uma versão moderna, pós-moderna do liberalismo, que nega a suficiência, a autoridade, a inerrância das escrituras, porque aí vem com discurso de esquerdismo, feminismo, contextualização cultural, né? E todas essas propostas que não foi muito diferente lá atrás, há 100 anos atrás, do liberalismo teológico. E o outro viés são os continuistas pentecostais e pentecostais dentro da IPB. Né? Não estou dizendo que todo avivalista dentro da IPB é pentecostal e não estou dizendo que todos eles são contra a confissão de fé. Pelo contrário. Por exemplo, nós conhecemos, por exemplo, o reverendo Josafá Vasconcelos. É um zeloso confessional. Eu sei que ele é um ardoroso defensor de avivamentos. Tá? Mas eu estou dizendo que o movimento avivalista e a sua versão atual são réplicas de combate à confessionalidade. O senhor tocou em um ponto interessante, né? O ponto, nesses dois pontos históricos, né? Que fizeram uma rachadura na questão da subscrição integral, né? Quando o senhor fala sobre o liberalismo lá nos Estados Unidos, o senhor fala sobre o Auburn Affirmation, né? Aquele documento documento que herético, né? Que negava os 5 pontos da Assembleia Geral de 1910. E aí esse documento aí é que começou sistematicamente essa questão da não subscrição, né? Dos padrões do Westminster, né? Sim. A Auburn Affirmation, só para fazer uma observação, a Auburn Affirmation, ele foi um documento que começa com 70 a 90 oficiais dentro da PCOS. O senhor está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo bem? Estou. O pessoal está ouvindo bem aí? Se alguém puder dar um legalzinho aí. Ok. Deixa eu ver só. Está dando para ouvir aí? Estou ouvindo bem. Talvez alguém não esteja, o pessoal que está assistindo não esteja ouvindo. Está ouvindo, né? O reverendo Bruno disse que está ouvindo normal. Deixa eu perguntar. Eu estou sendo ouvido? Alguém? Então, tá ok. Por favor. Tudo ok? Ok. Legal. Obrigado. Valeu. Obrigado pelo retorno aí, gente. A Auburn Affirmation, na verdade, ele foi um documento que começa um grupo de liberais, né, já formados no Union. O liberalismo teológico norte-americano, ele começa no Union Theological Seminary, em Nova York. Curiosamente, hoje ainda, esse é o seminário nos Estados Unidos de maior vanguarda pró-liberalismo teológico. Né? Se você der uma sondada na internet aí, o que eles têm feito, é de deixar o cabelo em pé. Você fala assim, cara, esse negócio aí já virou pagão. É pagão. Hoje, o Union, hoje não, já
Só para você ter ideia, na década de 50, quem fugido da Alemanha foi professor de biologia sistemática lá, foi Paul Tillich. Paul Tillich, cara, ele foi professor lá. Né? Então, assim, alguns nomes famosos que estudaram lá, né? Brasileiros, inclusive, né? Então, você tem gente da IPB que estudou lá na década de 60, voltou para o Brasil e que arrebentou com o seminário de Campinas, que até hoje, né, que a gente tem aí alguns respingos aí, né, de problema de liberalismo teológico. Mas aí, olha só, a Auburn Reformation, de fato, foi o que escancarou as portas para o liberalismo teológico com segurança e protecionismo para os liberais, dentro da Pecusa. O que gerou, isso em 1924, não, 1927, né? Em 1934, menos de 15 anos depois, ou cerca de 15 anos depois, você tem a primeira divisão, né? E aí surge o que seria a OPC, NPC. Né? Não, ela surge primeiro como NPC, National Presbyterian Church, Igreja Presbiteriana Nacional. Aí, por algum motivo, eles mudam o nome para OPC, Orthodox Presbyterian Church, né? E aí continua depois os desdobramentos. A saída dos ortodoxos, a saída dos confessionais da Pecusa, não significa que saíram todos os ortodoxos, todos os que eram subscritores integrais da Pecusa. Não. Muita gente conservadora ficou, não concordou com a saída deles, achou que o racha foi muito beligerante, que eles eram radicais. Só que o detalhe, os conservadores que permaneceram dentro da Pecusa, da PCUSA, e que ainda defendiam alguma confessionalidade, que ainda defendiam a inspiração, a inerrância, a autoridade das escrituras, e que não concordavam, e criam que, inclusive, seria possível reverter a situação, né, que conseguiriam derrubar o Auburn Affirmation, esse documento. Na verdade, eles foram se acomodando. E os liberais conseguiram dominar todas as instituições, desde juntas de missões, seminários, escolas, universidades, hospitais, as creches, asilos, tudo. Os caras dominaram tudo. Né? E os interessante, quando a gente olha para o teor do documento, né, a gente vê que são heresias tinadas, ou seja, de pontos centrais, né, de doutrinas centrais do cristianismo. E o que é interessante é a adesão tão rapidamente. A adesão então, mas tão rápida. Então, é verdade, porque assim, o documento ele surge no mês de fevereiro com 70 assinaturas, e quando ele chega no mês de maio, ele já tinha mais de 1.500 subscrições, assinaturas. Quando ele chega em julho, 56% da Assembleia aprova o documento. Né? Então, assim, não foi uma vitória majoritária, assim, expressiva, mas o suficiente para se aprovar um documento blasfemo. Porque o documento nega a inspiração da Bíblia, a divindade de Cristo, né? Os milagres de Cristo, a ressurreição de Cristo e o retorno físico de Cristo. Inclusive, é por causa desse documento que agora se estabelece como sendo uma posição oficial aprovada na nossa igreja-mãe, em 1927, que as igrejas batistas, luteranas e congregacionais seguem o mesmo caminho. A reação a isso é que um grupo, uma família de batistas conservadores, né, do Texas, eles resolvem financiar o que ficou conhecido depois por The Fundamentals, né? E que cria o chamado movimento fundamentalismo, reacionário a esse momento da presbiteriana. Você vê assim, a presbiteriana naquele momento ela tinha cerca de 3 milhões de membros. Era uma das maiores denominações norte-americanas. O que ela fazia, o que ela decidia, a influência das suas instituições, dos seus seminários, impactava as outras denominações norte-americanas. E tudo isso começa abraçando o liberalismo, abandonando doutrinas essenciais
e jogando na lata do lixo a subscrição, né? Inclusive, deixa eu só aproveitar e fazer uma propaganda rapidinha aqui. Esse livro está espelhado, né? Esse livro eu tentei escrever há 15 dias atrás. Chama Documento da Tradição das Igrejas Reformadas. Para argumentar de uma forma resumida, são apenas 4 páginas, a 4, talvez na formatação vai para 10, 12 páginas, um artigo mais ou menos de 12 páginas no formato livro, né? E eu mostro como que houve essa depedração, essa corrupção da subscrição. Eu mostro isso documentando, né? De forma bem resumida. Cito a questão do Auburn Affirmation, a decadência da PCUSA, como que isso afetou o Brasil, prejudicou a IPB, sob a influência, sob a tutela da nossa igreja-mãe, sobre o envio de missionários que não eram confessionais, que na melhor das hipóteses eram conservadores. Quando eles eram conservadores, cara, a gente ainda tinha que levantar a mão para o céu e dizer assim, puxa, esses caras ainda são crente, né? São crente. Mas sim, essa supervisão americana ela durou até 1950, não foi isso? Sim, sim. A influência direta deles foi isso. Tanto é que até 1950 a IPB ainda usava a Constituição do Sínodo Americano, né? Então você tem todo esse impacto. Se Deus abençoar, esse ano ainda ele vai ser publicado, eu espero que ele seja muitíssimo útil para o estudo da nossa eclesiologia nos seminários presbiterianos, e que Deus abençoe para que nós possamos resgatar a nossa identidade, a nossa prática, não só a eclesiologia, mas também o conceito reforçado e com entendimento de confessionalidade, né? Então, é um prejuízo muito grande o que nós vivemos. Se você pergunta assim, por que a IPB ela é... Aí observe bem, esse que é o ponto de incoerência, né? A nossa Constituição, né, da igreja, deixa bem claro que a subscrição é integral. Em julho de 2014, no Supremo Concílio da IPB, né, lá em Natal, né, então, quando nós estivemos reunidos lá, eu estava lá foi reafirmado, e existe essa decisão, que a modalidade de subscrição, e aí, seguindo, obviamente, uma questão de coerência documental, que a nossa subscrição ela é integral. Ponto. Então, documentalmente, nós somos subscritores integrais. Sim. Só que o grande detalhe é que, na prática, isso não acontece. É uma subscrição nominal, né? Então, nós temos um problema muito sério, né? William G. Shedd, que foi um teólogo presbiteriano norte-americano no século XIX, autor de uma dogmática excelente chamada Dogmática Teológica, ou Teologia Dogmática, que agora recentemente foi publicada num volume só, mas originalmente ela existiu em 3 volumes, depois em 2, agora em 1 volume só, né? Ele escreveu um livro chamado Calvinismo Misturado, né? Publicado agora recentemente não, a publicação dele agora existe pela The Banner of Truth, né? E nesse livro ele tem um capítulo que eu traduzi o capítulo todo sobre honestidade e confessionalidade denominacional, né? E ele vai bater muito doído, muito forte. Ele vai dizer o seguinte: se uma denominação ela não tem um padrão doutrinário claro, ela é desonesta. Se ela tem um padrão claro e ela não exige dos seus membros uma subscrição, ela é desonesta. Se ela tem e ela exige, mas os membros não subscrevem como ela, por direito, exige, os membros são desonestos. Então, ele trabalha essas 3 teses no artigo dele. Eu achei fantástico. Interessante. Né? E a IPB, quando o pessoal fala assim, a IPB está vivendo uma crise doutrinária, eu falo assim, não, senhor. Doutrinária, não. Nós estamos vivendo uma crise ética. É uma crise ética.
Porque a doutrinária não. Porque se você assim, o que, que nós cremos? Bom, a nossa CIPB diz lá no capítulo 1, primeiro parágrafo, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma denominação, papapá, que crê e subscreve a confissão de fé e os catecismos. Nós temos. O problema não está na confessionalidade, na confissão em si, nos padrões. O problema está nas pessoas que são subscritores infiéis, né? Na verdade. O problema está nos ministros, está nos oficiais, não está na doutrina em si. Mas deixa eu observar uma outra coisa que acho que é interessante. Nós temos um problema, porque o que acontece? Nós herdamos da PCUSA uma frouxidão, a palavra é essa mesmo, no processo de subscrição. Né? Por exemplo, o camarada, ele é recebido como membro e às vezes os pastores dizem, não, o cara não aceita isso, não tem problema, ele vai ser recebido, depois que ele for membro, ele vai ser melhor doutrinado e vai aceitar. Aí o cara se torna membro da igreja. Esse camarada, ele vai possivelmente lá na frente virar ou diácono, ou presbítero, ou pode ir para o seminário, porque ele tem vocação pastoral. Né? Vai para o presbitério. Chega no presbitério, o presbitério fala assim, não, ele não concorda com isso ou aquilo, mas ele vai ter tempo para estudar. Ele vai estudar no seminário. Manda o cara para o seminário. Durante 4, 5 anos que ele vai ficar lá no seminário, os professores estão preocupados com a sua disciplina. Né? Estão preocupados com a sua disciplina. Ele avalia o aluno, o seminarista como aluno. O professor, ele avalia o aluno, o seminarista como aluno, não como candidato. Porque a tarefa de examiná-lo como candidato é uma tarefa do presbitério. Né? Aí ele termina o curso. Ele volta com o diploma. Na cabeça, no senso comum de muitos membros de presbitério, é assim, bom, se o seminário aprovou, quem somos nós para reprovar o cara? Exatamente. E aí, na hora do exame, o cara é questionado, ele diz, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, isso quando ele é honesto. Quando ele não responde tudo dentro da cartilha do que o presbitério, do que alguns membros do presbitério querem, né? Tem membro presbitério que às vezes fala assim, eu sou a favor de pregação feminina, eu sou a favor de ordenação feminina, eu sou a favor de isso, aquilo. Aí o que acontece? Eu sou a favor de línguas hoje. O examinado, o candidato, ele fala assim, poxa, eu não vou dar uma de doido aqui, né? Não vou bater de frente. E aí, pode ser também que ele concorde com esse cara. Não, como às vezes você encontra situações que o seminarista vai para o seminário e ele recebe a seguinte recomendação do tutor dele. Não, chega lá, você faz tudo certinho, mas não precisa mudar de opinião, não. Se você crê em línguas hoje, continua crendo, meu filho. Não precisa mudar de opinião, não. Tem muito pastor da IPB que pensa assim. Esse tipo de conselho não é raro. Dá uma carta branca, né? Não é raro. Então, nós temos um problema sério quanto a isso. Nós temos um problema sério. Né? O cara vai para o seminário, é marxista. Né? Chega lá, não, o diretor que é muito de direita, o professor A, B, C que é de direita, então eu também posso ser de esquerda. Aí você fala assim, rapaz, mas espera aí, o aspecto doutrinário, onde é que fica isso aí, né? Bom, deixa para lá isso aí. Aí chega na... Teve uma situação nessas redondezas aqui de onde eu moro, que o presbitério examinando o camarada, falou assim, o que você acha do princípio regulador do culto? O cara disse assim, é muito importante. É muito... legal o cara fazer aquela cara de intelectual, assim, de que sabe o que está falando. É muito importante. É muito importante, sim, é verdade, é muito importante. É uma carta que nós temos na manga. Né? Aí o colega estava examinando lá, como assim uma carta que a gente tem na manga? Não, porque assim, precisou a gente usa, não precisou a gente não usa. Mas como assim, cara? O princípio regulador do culto é todo domingo. Não é quando você precisa. Né? É ele que vai definir sua liturgia, vai definir a letra dos seus cânticos, vai definir a direção dos seus sermões,
vai definir o conteúdo doutrinário que você ensina, né? Como você elenca, escolhe os elementos de culto, como é que é assim, né? Aí o cara fala assim, não. Aí perceberam que o cara não sabia do que ele estava falando. Perdido. Aí você pergunta assim, como que um pastor que passou 4 anos, pelo menos, no seminário, já, pelo menos, antes de ser mandado para o seminário, ele deveria ter sido membro do IPB 3 anos, né? Isso é processo condicional. Sim. Se ninguém queimar a etapa, período desse. Quer dizer, o cara tem que ser membro 3 anos da IPB, 4 anos de seminário, de 1 a 3 anos de licenciado, para daí no exame perguntar assim para ele assim, o que você acha do princípio regulador do culto? O cara não saber o que é isso, não saber que o capítulo 21 da Confissão de Fé, não saber que o segundo mandamento do decálogo exposto no Catecismo Maior do Brasil trata especificamente do princípio regulador do culto, e o cara não saber o que é isso. Pois é. Então, assim, não, a dedução que você tem, esse cara nunca leu. Nunca leu. Nunca leu. É leigo. Ele é leigo. Cara, a doideira o negócio desse. São vários fatores, né, que influenciam para esse problema relacionado à confessionalidade, né? Então, quando a gente olha, como o senhor mesmo falou, tem o fator histórico, né, que influenciou para essa erosão confessional, e o resultado dessa erosão confessional é o que a gente vê hoje, né? Vários fatores, várias situações que influenciam para esse problema, né? Deixa eu só responder o Elvis, que ele perguntou aí, assim, se um arminiano, né, ele é irmão em Cristo. Rapaz, salvo pela graça, chamado pela irresistível graça, debaixo da soberania do Espírito Santo, ele é meu irmão. Mesmo que ele não concorde com essa doutrina. Ele é meu irmão, pela graça. Tem outra pergunta. Como eu sou irmão dele, pela graça também, né? Reverendo, tá, okay. Tem outra pergunta aqui em cima do reverendo Bruno Souza. Ele está perguntando que influências, mesmo que inconsistentes, desses movimentos liberais, o reverendo pode perceber nas práticas de algumas IPBs em nossos dias. Rapaz, hoje você tem dois fiéis, né? Duas situações que a gente, no mínimo, é o pragmatismo, né? E o outro é a morte ou a eliminação da prática da disciplina eclesiástica. Então, essas duas situações, elas acontecem por causa do liberalismo teológico, que obviamente não existe hoje como existia 100 anos atrás, que não existe hoje como existia nos dias de Karl Barth, que não existe hoje como existia na década de 60 na IPB. Então, assim, o liberalismo teológico, como disse Gresham Machen, né, daquele livro Cristianismo e Liberalismo, ele diz que o liberalismo teológico é uma religião parasita. Ele não é uma religião cristã. Ela usa uma linguagem cristã, está no nosso meio, ocupa os nossos púlpitos, escreve literatura para que leiamos. O liberalismo teológico, que assume outras formas, ele também muda a aparência e o modus operandi. Hoje, a parte mais atuante do que nós poderíamos chamar de liberalismo teológico seria pragmatismo. A versão do liberalismo teológico até o século XIX, ou até a década de 50. Né? A última expressão do liberalismo teológico foi o movimento da morte de Deus, né? Década de 50. Então, o liberalismo teológico mesmo. Então, que depois foi substituído pela neo-ortodoxia barthiana, bultmanniana e outros doidos mais, né? O que nós temos hoje é o pragmatismo. Porque o pragmatismo, ele nega a autoridade final da Escritura, a essencialidade da Escritura, a autoridade da Escritura, a suficiência da Escritura, né? E, obviamente, as doutrinas, elas caem no relativismo, caem apenas no aspecto de subjetivismo e meras expressões de opiniões que podem ser negadas, negociadas, né? Que em aspecto ainda prático podem ser adaptadas e que, como diz outro, conforme a conveniência e os interesses políticos, culturais
ou de crescimento de igreja, ok, o pragmatismo é a palavra final. É um câncer, Então, né? hoje, o grande câncer da igreja, o formato do liberalismo pós-moderno chama-se pragmatismo. Esse é um viés. O outro, como eu disse, é a questão desse liberalismo aplicado a aspectos não só teológicos, mas éticos. Porque, olha só, você encontra pastores, igrejas, conselhos, que dizem assim, não, nós devemos, esse irmão, tudo bem que ele é um adúltero, ele tem um vício, entre aspas, quando gosto da palavra vício, que é na área de aconselhamento bíblico, vai até me puxar a orelha depois, né? Tem vício, mas vou usar a linguagem comum, tem vício por pornografia, é homossexual e etc. E aí, o que acontece? É minha esposa aqui. E aí, o que acontece? Você tem a negação do pecado, Sim. negação da prática do pecado e a negação da necessidade da disciplina como o remédio dado por Deus para tratar da igreja e tratar daquela pessoa que, sendo convertido ou não, e aí o direcionamento obviamente muda, né? Se ela for crente e ela for pastoreável, ovelha, ela vai ter um direcionamento e uma condução disciplinar. Se ela não é convertida, obviamente ela vai mostrar que é bode e a disciplina vai também purificar a igreja. Mas o que esses caras fazem? Em nome de um amor, de tolerância, de uma postura mais moderada, né? Porque eles se consideram mais sábios do que o sábio Deus, mais amorosos do que o Deus de amor, mais cuidadosos do que o bom pastor, e fala assim, não, nós só precisamos orar e acompanhar essas pessoas, porque elas não têm pecados que são escandalosos, mas elas têm fraquezas que precisam de compreensão. Cara, o discurso é muito bonito, só que o problema é que por trás dele existe um mau hálito do diabo, cara, sussurrando no ouvido desses caras. Exatamente. E aí a igreja vai se corrompendo, porque o grande problema de você receber membros não convertidos, ou membros que estão habituados a uma vida pecaminosa, de não tratá-los e de preservá-los na igreja, é que esses caras, quando eles se sentirem seguros, ou seja, não confrontados, não repreendidos, não disciplinados, o que eles vão fazer? Eles vão influenciar a igreja para que a igreja não somente os aceite, mas para que a igreja se adeque ao estilo deles. Exatamente. E pior, a igreja passe agora a ter um discurso e uma narrativa de conformidade e defesa do comportamento deles. Esse foi o processo da PCUSA. Aí onde entra a teologia da inclusão, né? Inclusiva, aceita todo mundo do jeito que está, sem tratar os pecados. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe como é que se chamou o movimento de ordenação homossexual que em julho de 2012 aprovou a ordenação de homossexuais? Não. New Auburn Affirmation. Nada novo, né? Nada novo. Então, assim, os caras foram muito ousados, cara. Você sabia que o relator da comissão de pró-ordenação gay, ele era um transexual? Transexual, cara. Ele era pastor, casado, com filhos. Divorciou da esposa. Fez tratamento hormonal, fez cirurgia, casou. A palavra não é essa não, mas, né? Usar o termo lá, né? Casou com... Como diz aqui no Nordeste, se ajuntou. Se ajuntou com o cara. E isso dentro da PECUSA, cara. E a PECUSA, assim, o presbitério acompanhando todo aquele processo, os caras se tornaram defensáveis. Sim. E aí, o presbitério começou um processo de apologia, né, de defesa e de subir documento para que pudesse, então,
ter aceitação de a ordenação desses caras, né? Curiosamente, o processo é assim. Começa na final da década de 80, pastores que assumiam ser homossexuais, mas eram celibatários. Sim. Na década de 90, pastores que eram homossexuais e que queriam casar, porque eles defendiam que o que é pecado é a promiscuidade homossexual, não o casamento gay. E aí os caras, no 2000, começam então a defender a ordenação de homossexuais praticantes, desde que eles fossem fiéis ao seu companheiro. E em 2012 a coisa... Uma apostasia gradativa, né? Não, então assim, o negócio não chega arrebentando a porta. Então, quando a gente olha defensores de ordenação feminina, o movimento feminista, ele é plataforma para o movimento homossexual. Sim. De meia hora, que já vai... Já Mas tem um pessoal aí que é calvinista, é perseverança dos santos, então firme com a gente. Reverendo, olhando para toda essa situação, né, todo esse panorama, como o Supremo Concílio ou a Igreja Presbiteriana em si poderia trabalhar de forma que isso não acontecesse conosco também aqui no Brasil, né? Porque a gente vê que é uma apostasia gradativa, né? Qualquer brecha que a gente abre, isso pode crescer, isso cresce. Então, como a Igreja Presbiteriana poderia, de forma estratégica, né? De forma estratégica, com o tempo, minar essas rachaduras que existem na questão da subscrição integral, né? Bom, então, acho que nós precisaríamos primeiro começar um processo de conscientização do que é subscrição integral. Acho que esse seria o primeiro passo. Antes de, na verdade, esse seria o segundo passo. O primeiro passo seria uma massificação da nossa confessionalidade. Sim. Nós precisamos fazer com que os nossos adolescentes, nossas crianças, nossos adultos, nossos oficiais, né, aprendam o que é a nossa confessionalidade. Leiam, estudem, memorizem, pelo menos o breve catecismo, e aprendam a nossa identidade. Entendam o princípio regulador do culto, o dia do Senhor, a questão dos votos e juramentos. Né? Então, assim, nós precisamos fazer com que os nossos membros aprendam, estudem, comprometam-se com o estudo sistemático no seu culto doméstico, usando esses documentos, os catecismos, a construção do seu culto doméstico, na sua leitura continuada, no estudo continuado. Eu preciso ler constantemente esses documentos, de modo que eu me sinta familiarizado com eles. Esse é o primeiro ponto. Segundo passo, aí sim nós precisamos fazer que a nossa igreja conscientize-se do que nós somos documentalmente. Ela documentalmente, de forma oficial, subscreve integralmente. Então, nós não podemos ser uma igreja de subscrição integral somente de forma oficial. Nós precisamos ir para a prática. Nós precisamos ser uma igreja que é confessional na sua subscrição, mas ela é subscritora, ou seja, ela incentiva os seus membros, incentiva as suas instituições, incentiva os seus seminários, incentiva os seus missionários, incentiva as suas autarquias, né, a junta de missão, a PMT e etc., a ser confessional. Esse seria um estágio mais avançado de resgate. Né? E o último estágio, que não precisa ser por último, pode ir acontecendo antes, nós precisamos, de fato, ter coerência em tratar de casos em que pastores ou oficiais presbidiáconos se negam a subscrever integralmente e a praticar a subscrição. Só que hoje, se você falar um negócio desse, hoje você racha a igreja. Sim. Né? Você fala hoje, olha, nós precisamos disciplinar todos os pastores que não são subscritores integrais.
Rapaz, imagina quem é que vai ser disciplinado. Quem está propondo um negócio Muita desse. gente. Não, quem está propondo, não é quem não Sim. cumpre, não. Porque a gente é minoria, cara. A gente é minoria. Sim. Então, a ideia seria de realmente cuidar. Agora, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, no curso de preparação de oficiais, realmente levá-los ao entendimento prático e a importância e as implicações, as consequências de se negar a confessionalidade. Né? Nós temos, graças a Deus, muitos presbíteros, muitos diáconos que são zelosos com a identidade presbiteriana. Só que detalhe, às vezes o que ele entende por identidade presbiteriana, na verdade é uma tradição que ele conheceu, que não faz isso, não faz aquilo e que é mais ou menos assim, né? E aí, mas aí o grande detalhe é, o aspecto legal, importante disso aí é o seguinte, muitos desses, a maioria deles talvez, quando você apresenta para eles a confessionalidade, estuda com eles e começa a ensinar com amor, e esse é um cuidado muito importante. A igreja entender que o seu pastor, ele está ensinando a nossa identidade, a nossa herança, a nossa confessionalidade, porque ele ama o seu rebanho. Sim. Ele ama essa denominação que tem sido, com todos os seus atropelos, suas dificuldades, ela ainda é um instrumento de Deus para a ortodoxia do evangelho no Brasil. Verdade. Se você observar as outras denominações, outros grupos evangélicos, eles ainda nos olham, eu digo isso com temor, eles ainda nos olham com respeito. Sim. Porque eles sabem que os presbiterianos são zelosos em Bíblia, são estudiosos, mas eles não entendem as nossas fraquezas internas. Sim. Né? Mas o grande detalhe é, se nós tivermos, e aí aqueles irmãos que oram por avivamento, né? Sabe quando eu vejo muita gente grande dentro da IPB falando de avivamento, mas às vezes parece que esse avivamento me soa mais como pentecostalização do que avivamento, sabe? Sim. Quando que vai acontecer o verdadeiro avivamento na IPB? Quando Deus nos conscientizar do nosso pecado de mentira, das nossos votos de juramento. Quando oficiais, quando diáconos, presbíteros e pastores começarem de púlpito a pedir perdão para suas igrejas, mudança de vida, de compromisso realmente com a nossa identidade confessional, e aí zelar na pregação, no ensino, no que ele escreve, na prática do pastorado, no exercício da vida cristã, a partir da ética dos 10 mandamentos, a partir do que o dia do Senhor, né, a relação social dele exige, dentro da nossa cosmovisão calvinista reformada, conforme expressa nos nossos padrões de fé, aí eu vou olhar para esses caras e falar assim, cara, a IPB realmente está vivendo um avivamento. Enquanto isso não acontecer, esse negócio de reunir, juntar, movimentar, agitar, causar emocionalismo, fazer barulho, isso aí não é avivamento. Exatamente. Não é possível nós vivemos a santidade enquanto dominicalmente a gente nega na prática o juramento confessional. Os votos de ordenamento. Não é possível. Que nossa oração seja para que Deus faça isso, né? Porque essa é uma obra que é só Deus que pode fazer, né? É algo muito grande. A gente olha para uma denominação do tamanho da IPB. Né? O Brasil já é um continente. Quando você pensa no Nordeste, onde você está aí, eu estou aqui mais para a região Sudeste, embora no leste, né? do Sudeste, que de Minas. Quando você olha São Paulo, olha o Sul, olha o Centro-Oeste, olha o Noroeste do Brasil, você vê Brasis diferentes. Você vê vê também igrejas presbiterianas, né? Diferentes. Que não deveria ser assim. Exatamente.
Porque às vezes você vai em algumas igrejas presbiterianas, especialmente quando a gente está viajando de férias, você entra para participar de um culto, você dá vontade de você sair e olhar lá fora para ver se a placa é IPB mesmo. Tá? É desse jeito. Será que eu estou no IPB mesmo? É desse Cara, jeito. uma das coisas que mais me constrange, meu irmão, uma das coisas que mais me constrange, me dói, é quando colegas pastores, eles entram em contato comigo, ou, né, mas não é porque eu sei de tudo não, mas sim, é porque eles, pastor, né, pergunta para mim ou para vários irmãos, fala assim, olha, eu tenho uma ovelha, uma família que está indo de férias para tal cidade, em tal estado. Os irmãos recomendam alguma igreja presbiteriana saudável? Cara, assim, Dá uma dor de cabeça, né? meu coração sangra nessa hora, sabe? Porque eu gostaria Complicado. de dizer para qualquer pessoa, cara, nós não deveríamos ter medo de entrar numa igreja irmã federada da IPB. Exatamente. Pior ainda, ou tão pior, né? São irmãos de igrejas pentecostais, ou carismáticas, ou arminianas tradicionais, que estão descobrindo a fé reformada, aí vão com a igreja presbiteriana, porque ele viu o pregador A, B, C e D que diz ser reformado, e é da IPB. Aí ele Sim. chega lá na presbiteriana, tem reteté, tem dança para Jesus, tem coreografia, tem, Desfaz tudo aquilo que foi ensinado, tem, né? Teve um caso de um grupo de jovens da Assembleia de Deus, eu os conheci, eu estive lá entre eles, inclusive. Saíram da Assembleia de Deus a convite do pastor, sabe? Ó, pode ir embora. Ficaram desigrejados porque Uhum. foram expulsos da sua igreja de origem, da Assembleia de Deus. Aí Certo. eles falaram assim, bom, nós vamos para uma igreja reformada. Qual? Até um IPB aqui na cidade. Chegou Uhum. lá no primeiro culto, quem estava pregando era um presbítero. Sabe sobre o que o presbítero estava pregando? Sim. Livre arbítrio. O cara estava defendendo de público. Nós temos livre-arbítrio, nós podemos resistir a Deus, a salvação depende de você. Eles ficaram assim, mas peraí, nós estamos no IPB, isso aqui é uma igreja formada? Aí continuaram indo, né? Continuaram indo, não, talvez seja um sermão ruim, não vamos julgar a igreja por causa de um sermão, né? Continuaram indo. Aí um dia eles chegaram num dos presbíteros, que era o presbítero responsável pelos jovens, porque era um grupo de quase 20 jovens, né? Sim. E aí perguntaram para o presbítero assim, presbítero, vocês aqui estudam Berkoff, Bavinck, A.W. Pink, Uhum. vocês aqui subscrevem a confissão de fé de Westminster? O presbítero olhou para ele e falou assim, rapaz, eu não sei quem que é esse povo que você está falando aí, não. Não congrega aqui, não. É, assim, como assim? Aí ele falou, não, mas é a confissão de fé da igreja. Porque os caras leram sobre a igreja antes de vir Sim. para a igreja. Aí o presbítero falou assim, ó, eu sei que a gente adota um documento, eu acho que esse Westminster mesmo. Eu vou perguntar para o pastor, depois a gente conversa. Cara, que doideira um negócio desse. Presbítero Gente vindo da regente. Assembleia de Deus, doutrinando na identidade presbiteriana um presbítero da igreja. E não era só. E esse ainda tinha boa intenção, esse foi atrás. E o outro que do domingo anterior estava pegando livre-arbítrio continuou sendo arminiano. E que, É triste. inclusive, botou dificuldade para a turma. Então, é uns negócios assim que você fala assim, rapaz, realmente é a misericórdia do Senhor, sabe? Complicado, mas tremenda. Eu tenho adotado uma postura de evitar brigar com esses caras, porque o que acontece? Eu tenho descoberto que se existe uma turma que é difícil você doutrinar, é pastor, Sim. É. sabe? A turminha Cheio de que se vício. não cheio de vício, sei de eu já tenho, é tudo radical. Aí você fala assim, rapaz, o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo simplesmente que nós sejamos coerentes com aquilo que nós juramos no dia da nossa ordenação e que nós dizemos que cremos nos padrões de fé. Só isso. Só isso. Exatamente. Né?
É complicado, reverendo. É, É oração, é exatamente. paciência. Você é um oficial de uma igreja confessional e você não quer subscrever a confessionalidade dela. Às vezes é uma coisa que custa entender, né? Dá trabalho a gente... Rapaz, se nós estamos dentro dela, é difícil entender. Imagina um cara que está vindo de outra igreja para a nossa. É loucura. Entendeu? É Reverendo, difícil. foi um prazer conversar contigo, viu? Prazer também. Agradeço ter aceitado o convite aí na correria, mas a gente mesmo na quarentena ainda está na correria, né? Muitas atividades Verdade. muita coisa para resolver, mas certamente quando as nossas agendas baterem, né? Nós voltaremos a ter esse bate-papo aqui. Se Deus quiser. Muito bom. Muito obrigado pelos ensinamentos, né? Eu Eu agradeço a particularmente oportunidade. tem algumas perguntas aqui. O pessoal que fez as perguntas agora que não foram respondidas, se quiserem mandar para o